Amém. Boa noite a todos, a paz seja convosco. Hoje é culto de Santa Ceia e é um culto especial. É o culto mais importante da casa de Deus. Por que ele é tão importante assim? Porque Jesus disse, e nós vamos ler daqui a pouco, o porquê dessa importância. Ele não indagou, ele não fez uma exposição, mas ele declarou, ele afirmou que esse culto é importante. E devido à sua importância, nós vamos entender que não é de qualquer maneira que o homem participa da ceia do Senhor. Não é de qualquer estado que o ser humano participa da ceia do Senhor. Porque se nós participarmos de qualquer maneira, se nós participarmos de qualquer jeito, perde-se o valor da Santa Ceia. Ela torna-se algo comum, corriqueiro, e o valor dela perde o sentido. Por isso, ao participarmos da ceia, devemos participar conscientes da nossa vida, das nossas atitudes, para que não venhamos atrair para nós maldição em vez de bênçãos. Convido a igreja a se colocar de pé agora. Você vai abrir no Evangelho de João, capítulo de número 6. João, capítulo 6. Versículo 53. João 6, 53. Espero que todos achem. Amém? Diz assim a palavra de Deus. Jesus lhes disse: eu digo a verdade. Jesus não mente. Jesus não engana. Jesus não brinca. Aqui diz: eu digo a verdade. Se vocês não comerem a carne do Filho do Homem e não beberem o seu sangue, não terão vida em si mesmos. Todo aquele que come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Pois a minha carne é verdadeiramente comida, e o meu sangue é verdadeira bebida. Todo aquele que come a minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim e eu nele. Amém? Fecha a palavra de Deus, encurve a tua cabeça por um momento. Senhor Deus e Pai amado, fala conosco, como tu tens falado todos os dias que nos reunimos para meditar na tua palavra. E eu creio que essa noite não será diferente. Desde já sentimos a tua presença, nos louvores, sentimos o mover do teu Espírito. E durante a palavra o Senhor irá ministrar em cada coração. Por isso descansamos em Ti nesse momento, para a glória do Teu nome santo. Amém. Pode se assentar, fique à vontade. Jesus disse: eu digo a verdade. Irmãos, se estamos aqui, não estamos aqui porque estamos sendo enganados pelo pastor,
Você não está aqui porque está sendo ludibriado pelo pastor, porque o pastor está contando histórias da carochinha para você ficar feliz. Mas se você está aqui porque você está ouvindo a Jesus. E Jesus diz: eu digo a verdade. Por isso que muitas vezes, quando a palavra é pregada, muitas vezes nós vemos pessoas entortarem o nariz. Nós vemos pessoas abaixarem a sua cabeça. Nós vemos pessoas não aceitando essa palavra, não concordando com a palavra. Nós vemos pessoas muitas vezes que choram quando a palavra é pregada. Pessoas que começam, quando estão ouvindo a palavra, elas começam a olhar para a sua vida e elas começam a dizer: parece que o pastor conhece a minha vida. Parece que alguém contou para o pastor que eu viria nessa noite e ele me contou a vida minha para o pastor, para que o pastor pudesse falar e mexer comigo. Mas a palavra de Deus diz que Jesus Cristo, ele fala a verdade. E Jesus Cristo, irmãos, ele é onisciente. Ele é onipresente, ou seja, ele sabe todas as coisas e ele está em todos os lugares. Jesus conhece a tua vida. Jesus sabe o teu sofrimento. Jesus sabe o que tem feito você chorar ou sorrir. Ele sabe. Ele sabe os pecados que nós cometemos. Ele conhece as fraquezas que nós temos. Ele conhece, irmão, aquilo que sai da nossa boca. Ele sabe aquilo que nós fazemos quando ninguém está nos olhando, só nós estamos sozinhos. Ele sabe o que nós estamos fazendo. Por isso que ele diz: eu digo a verdade. Se fosse eu falar para a igreja, eu poderia mentir. Porque eu não sei o que se passa na vida de cada um. Eu não sei qual é o problema que cada um tem. Eu não sei qual é a fraqueza, qual é o deslize. Eu não sei o que é que você tem passado na sua vida. Então, para que eu pudesse ganhar algumas almas, eu teria que mentir. Eu teria que dizer: irmão, Deus está me mostrando que você fez isso, fez aquilo, sem Deus falar comigo. Mas quando nós abrimos a nossa boca, não somos nós. É Jesus Cristo. E ele fala porque ele sabe. Ele fala porque ele conhece. Ele fala porque ele sabe todas as coisas. Então quando ele diz: eu digo a verdade, irmão, é porque ele conhece a nossa vida. Ele conhece a tua vida. Ele sabe as tuas fraquezas. Então quando a palavra de Deus falar contigo, quando a palavra falar no teu coração, não duvides. Porque Jesus fala a verdade. E aqui ele fala de uma verdade. Ele diz: eu digo a verdade. Se vocês comerem da carne do Filho do Homem, se vocês não comerem da carne e não beberem do sangue, não terão vida em si mesmo. Qual é a carne? Qual é o sangue que Jesus está falando? Não está mais no sepulcro a carne dele para você ir lá tirar um pedaço. Mas ele tipificou: essa é a minha carne e esse é o meu sangue. O pão da ceia simboliza o corpo de Cristo. O suco da uva simboliza o sangue do Cordeiro. Lembra-se quando ele estava na última noite nele aqui da terra. Ele estava dentro de uma casa, ele e os seus 12, e ele pega o pão e ele rasga o pão e diz: esse pão é o meu corpo entregue por vós, comei-o. E depois ele pega um cálice de vinho, de suco da uva, e ele diz: esse é o sangue, é o meu sangue, o sangue da nova aliança. Então Jesus deixou bem claro: esse é o meu corpo e esse é o meu sangue. Então ele diz: aquele que não come e não bebe
esse não tem vida dentro de si mesmo. Você pode dizer, pastor, mas se eu não comer, eu não vou morrer, eu vou continuar vivo. Eu posso não participar e amanhã eu vou trabalhar. Eu posso não participar e a minha vida vai continuar a mesma coisa. E continua mesmo, irmãos. Porque a vida que Jesus está falando não é essa vida que nós vivemos. É vida espiritual. É uma vida com abundância. É uma vida que não para quando nós tombamos esse corpo no sepulcro. É uma vida que continua além da morte. É a vida espiritual. E ele diz, aquele que não come e não bebe, não tem essa vida dentro de si. Você sabia que quando nós aceitamos a Cristo como único e suficiente Salvador da nossa vida, nós nascemos de novo? O homem nasce de novo. Você já ouviu esse termo? Nascer de novo? Nicodemos ouviu isso e ele disse, como posso nascer de novo? Posso eu, sendo velho, voltar para o ventre da minha mãe e nascer de novo? Ele não entendeu e Jesus explicou para ele. Esse novo nascimento é o nascimento do homem espiritual, da mulher espiritual. Quando nascemos, nascemos somente com uma natureza, a natureza humana, a natureza carnal. A natureza que nasce, cresce e morre. É a natureza do mundo. Nascemos assim, crianças, nos tornamos jovens, homens, idosos e falecemos. É a natureza humana. Mas quando o homem aceita Jesus Cristo, ele nasce de novo e agora ele começa a ter a natureza divina, espiritual. Essa, meu irmão, não morre. Essa continua. O corpo tomba, a carne morre, mas o espírito não morre. E é essa vida que Jesus está falando. É a vida que nós temos, que irá continuar na eternidade. Então você já vê a importância da Santa Ceia. Porque quem não come e não bebe não tem vida. Mas quem come e bebe recebe a vida eterna. Pastor, quem pode participar da Santa Ceia? Aí, irmãos, muitas pessoas têm se enganado. Muitas pessoas, em vez de crescer espiritualmente, estão se enterrando espiritualmente. Muitas pessoas, em vez de serem abençoadas, estão sendo amaldiçoadas. E eu não quero ser cobrado por Deus de nenhuma alma que se perdeu porque participou de forma errada. A palavra de Deus fala que ao pastor será cobrada a vida de cada ovelha que estava em sua mão. Vocês são ovelhas que eu estou cuidando. Não são minhas, são deles. É dele. Eu apenas estou cuidando daquilo que é dele. E no dia do juízo eu serei cobrado. Pastor, cadê aquela ovelha que eu mandei na sua casa? Por que você não ensinou? Por que você não alertou? Por que você não cuidou dela? E é isso que eu quero fazer. Eu quero que a Santa Ceia sirva de bênção e não de maldição na sua vida. Porque Paulo diz, aquele que come e bebe indignamente, sem discernir, sem saber o que está fazendo, come e bebe para a sua própria maldição. Ele diz, por isso que muito entre vós estão dormindo. Não dormindo fisicamente, mas dormindo espiritualmente. Já não sentem alegria, prazer de estar na casa de Deus. Já não sente prazer em ler a Bíblia. Já não sente prazer em se desviar do pecado. Porque estão dormindo espiritualmente.
Então quem deve participar? Primeiramente, quem já está dentro dessa fé. Quem já está dentro dessa visão. Que visão? Entregou a sua vida a Jesus Cristo. Não entregou da boca para fora, mas entregou de fato e em circunstância. Ele vive uma vida para Jesus Cristo. Esse pode participar. Ou seja, aquele que entendeu o sacrifício de Jesus na cruz e a partir de então mudou o seu jeito de viver. Abandonou o pecado, abandonou o erro, vive uma vida de transformação, entendeu que o seu corpo não é dele, mas é de Cristo, entendeu que dentro dele habita o Espírito Santo, por isso ele mudou de vida, ele mudou as atitudes, mudou as palavras, mudou tudo em sua vida. Esse irmão pode participar com alegria, porque receberá vida e bênção ao participar. Mas aqueles que gostam de Jesus Cristo, aqueles que gostam dos louvores que são entoados, aqueles que gostam de vir à igreja, choram ao ouvir a palavra, mas não mudaram a sua vida, esses irmãos não devem participar. Aqueles que de alguma forma ou de outra estão vivendo no pecado, esses não devem participar da ceia. Por quê? Porque vão atrair maldição para a sua vida. Eu não preciso explicar o que é pecado, porque todos sabem o que é pecado. Tudo aquilo que desagrada a Deus, tudo aquilo que fere os mandamentos de Deus. Se você vive dessa forma, em alguma área da sua vida, não está de acordo com a vontade de Deus, antes de participar, eu te digo, irmão, conserte a tua vida. Conserta, arruma a tua casa primeiro. Arruma a tua casa, a tua família, a tua condição. Arruma o teu estado, para depois sim participar com alegria da Santa Ceia do Senhor. Não podemos, irmãos, participar de qualquer maneira e achar que estamos agradando a Deus. Pastor, eu participo e até hoje Deus nunca me feriu, Deus nunca levantou a mão, Deus nunca me machucou, nunca colocou doença em mim, então eu vou continuar participando. Não, irmão. Deus ainda não fez isso porque é longânimo, porque Deus demora a irar, mas Deus não está se agradando disso. Quem sabe seja por isso que você tem patinado, esforçado e não saído do lugar. Quem sabe é por isso que você tem orado, jejuado, participado de corrente e a vitória não tem chego na sua vida. E você muitas vezes questiona ao Senhor: Senhor, por que eu não sou abençoado? Por que o meu milagre não vem? Irmão, o Espírito Santo diz: o milagre não vem porque muitas vezes você participa de forma errada da Santa Ceia. E isso atrai maldição para a sua vida. Paulo, ele explica lá em 1 Coríntios. Não é o pastor que deve determinar. Não é o homem que determina quem deve participar. Não é você que olha para o teu irmão do lado e diga assim: o irmão está devendo, não pode participar. A irmã fala palavrão, não pode participar. O irmão adultera, não pode participar. Não é o homem que deve julgar o homem. Paulo deixa bem claro: examine-se o homem a si mesmo. Porque se o homem se examinar, ele não deixará brecha para que os outros o examinem. Mas quando eu examino a vida do outro e não examino a minha, eu deixo furo para que os outros olhem para a minha vida e achem brechas na minha vida. A palavra de Deus fala, Jesus explica: não olhe para o graveto que está no olho do seu irmão, enquanto você tem uma trave dentro do seu.
Não julgues para não ser julgado. Com a mesma medida que você julga, o Senhor julgará você. Então, irmãos, Paulo nos explica que nós devemos julgar a nós mesmos. E nessa hora não adianta você ser hipócrita. Eu não tenho nada. Eu estou perfeito. Se você sabe que não está. Não adianta você dizer que está se não está. Porque você engana o pastor, você engana os filhos, você engana o marido, você engana a esposa, você engana os diáconos, mas existe alguém que você não engana. E esse alguém chama-se Jesus Cristo. Esse você não engana, esse nós não enganamos. Eu posso estar aqui de terno, de gravata, falando para vocês e dizendo, está todo mundo acreditando em mim. Está todo mundo achando aqui que eu sou o cara. Se Jesus sabe a minha vida, Ele sabe como está a minha vida, então não adianta eu mentir. Irmão, quando nós mentimos, em qualquer área da nossa vida, em qualquer circunstância, quando eu falo algo que não é verdade, o único prejudicado sou eu mesmo. Da mesma forma de quando eu odeio alguém, o único prejudicado não é a pessoa, é eu mesmo. A mentira tem o mesmo efeito. Por mais que eu diga não faço, não sou, se eu sou, eu estou auto me prejudicando. Por isso que muitas vezes a igreja não cresce. Não diga igreja no todo, diga igreja individual, cada um de nós. Por isso que muitas vezes nós, em vez de ir para frente, vamos para trás. Por isso que muitas vezes estamos na igreja, mas somos frustrados. Estamos na igreja, mas estamos decepcionados, porque não acontece nada, não muda nada, não se transforma nada, continua tudo na mesma coisa, a minha vida só piora. Parece que quando eu não era crente, tudo era fácil. Virei crente, a vida complicou. Muitas vezes se complica porque eu complico a minha vida. Porque eu coloco impedimento na minha vida. E o grande impedimento é esse. Irmão, Deus está falando comigo aqui, irmãos. Tem pessoas que participam da ceia porque elas olham para o lado e dizem, se eu não participar, o irmão vai falar. Não, mas se eu não participar, eles vão dizer que eu estou pecando, então eu vou participar. Deus sabe, claro que Deus sabe. Deus sabe que você está errado e vai sofrer por causa disso. Irmão, nessa hora, a igreja de Cristo, ela não pode viver olhando para o lado, o que um vai falar, o que o outro vai falar. Não, irmão, a igreja de Cristo tem que andar olhando para cima. Se todos olharem para cima, a igreja irá crescer de uma forma sobrenatural. Mas se eu começar a olhar para o irmão do lado, para o irmão da esquerda, se eu começar a pensar o que ele vai pensar, irmão, a igreja vai cair. Porque daqui a pouco vai ter fofoca dentro da igreja. Daqui a pouco vai ter contenda dentro da igreja. Daqui a pouco vai ter inveja dentro da igreja. Daqui a pouco vai ter situações que fará a igreja se dividir. Não podemos olhar para o irmão, nós temos que olhar para Cristo. Eu não tenho que me preocupar com a vida do irmão, com a falha do irmão. Eu tenho que me preocupar com a minha vida, as minhas falhas em relação a Deus. Quem deve participar da ceia? Aquele que olha para Cristo e verdadeiramente é homem e é mulher, para dizer, eu não posso participar. Eu não vou participar. Não importa o que vão falar, o importante é que eu estou com meu coração limpo diante de Deus. E se você estiver nessa situação, não estou dizendo para você se acostumar com isso. Vou ficar assim mesmo, não participo, mas também continuo. Não faça isso.
Nós, como cristãos, nós devemos desejar ardentemente esse alimento. Como uma criança deseja o leite materno, ela não para de chorar enquanto não ser alimentada. Assim deve ser eu e você em relação à ceia. Porque não é um pãozinho qualquer, não é um suquinho qualquer, não, é o corpo, é o sangue de Jesus Cristo. É o alimento que a minha alma precisa, é o alimento que o meu espírito precisa para ficar em pé, para ficar forte, para receber a vida eterna, para ficar preparado quando Jesus Cristo vier buscar a igreja. Eu estarei firme, por quê? Porque eu estarei alimentado com pão, eu estarei abençoado com sangue. Então, irmão, deseje a Santa Ceia. Deseje, não te conformes em viver em pecado. Não te conformes em viver separado do corpo e do sangue de Cristo. Não te conforme em apenas vir na igreja, chorar com hino, chorar no banco e voltar para casa do mesmo jeito. Não te conforma com isso. Não te acostume. Não faça da igreja uma rotina na tua vida. Tem pessoas que vêm na igreja por rotina. Está errado. Você tem que vir para a igreja para receber a Cristo, para sentir a presença de Cristo, para ser cheio do Espírito Santo. Você tem que vir na igreja pensando, poxa, ainda falta 2 semanas, falta 3 semanas para a Santa Ceia. Não vejo a hora de chegar à Santa Ceia, participar do corpo do meu Jesus, que morreu na cruz para me salvar. Eu não vejo a hora de participar do sangue, de uma nova aliança com Jesus Cristo. Irmão, nós devemos desejar a Santa Ceia. Nem que para isso eu tenha que abandonar pecado, nem que para isso vai doer no meu corpo, mas eu vou pagar o preço. Nem que eu tenha que largar tudo que está errado, mas eu quero uma vida nova, uma vida abençoada. Quanto vale, irmãos, a bênção que você procura? Quanto vale a felicidade que você precisa? Vale a pena, irmão, largar o pecado? Lá vale a pena consertar a sua vida? Ou será que andar no erro vale mais a pena do que ser abençoado? Eu vou pegar mais pesado. Vale a pena viver desse jeitinho que muitos estão vivendo? E quando num piscar de olhos a igreja for arrebatada e você ficar aqui sozinho, vale a pena, irmão? Ou será que vale a pena você pagar o preço, mas ter uma certeza, quando Jesus Cristo vier buscar a igreja, eu estarei subindo com Ele? Irmão, vamos parar de brincar de ser cristão. Vamos parar de brincar com as coisas de Deus. Ou eu sou de Deus, ou eu não sou de Deus. Eu tinha preparado uma palavra sobre isso. Vencendo nos momentos mais difíceis da nossa vida. Como vencer no momento mais difícil da nossa vida? Mas não vai dar tempo. Vamos deixar para outro dia. Mas Deus tocou no meu coração isso. Falar quem deve e não deve participar da ceia. Volto a dizer, irmão. Examine a sua vida. Pastor, eu estou 90% certo, mas 10% eu não estou certo, então não participa. Pastor, olha, está 99%, 1% está errado, não participa. Por causa desse 1%, você vai comprometer os 99%. Isso é sério, irmão. Por causa de 1% que está errado, você vai comprometer os 99% que estão certos. E mês que vem, se não houver mudança, não será mais 1%, já será 10%.
Não é mais 99 que está abençoado, é só 90. 10 já se comprometeram. Quem deve participar da Santa Ceia? Pastor, ninguém vai participar, pastor. Acho que nem o Senhor não vai participar. Mas Paulo, ele diz algo muito tremendo. Paulo diz: examine-se um homem a si mesmo, e se esse achar falha, peça perdão para Deus, e Deus o perdoará. Mas aqui também é outra coisa muito difícil, porque muitas vezes as pessoas confundem perdão com remorso. Perdão, irmãos, é você reconhecer que está errado e você mudar. Porque muitas pessoas sabem que estão erradas, mas não mudam. Continuam, vão empurrando com a barriga há mais um mês, mais uma semana, e vão empurrando. Isso não é arrependimento, isso é remorso. Chora porque errou, mas continua no erro. Chora porque está errado, mas continua no erro. Arrependimento: sei que estou errado, vou fazer de tudo para mudar. Claro que não somos extremistas. Tem situações e situações. Tem situações que dependem só de nós. Eu vou mudar e pronto, acabou. Mas tem situações que não dependem só de nós. Depende de terceiro, depende de marido, depende de esposa. Depende. Não é só eu, não basta só eu querer. Eu quero, mas não quer. Eu sou convertido, mas não é. Então eu não posso, por causa disso, levantar um temporal na minha casa. A Bíblia diz que temos que ser sábio. Se ele não quer, eu sou da fé, ele não é da fé. Mas eu estou ciente do que eu devo fazer. Então eu vou entrar numa campanha, eu vou fazer de tudo, vou orar, vou jejuar, eu vou me esforçar, eu vou tocar no coração dele, eu vou orar por ele, eu vou ungir ele, eu vou transformar ele, para que ele seja também transformado e nós saiamos debaixo do pecado. Agora você acha que numa situação dessa, Cristo negaria a ceia para essa pessoa? Se dependesse só da irmã Inésia, só ela, mudar a vida dela, e ela diz assim: não, deixa como está, vou empurrar com a barriga, deixa assim mesmo, vou participar assim mesmo. Você acha que Cristo daria a ceia para ela? Se depende só dela e ela não quer mudar, Cristo não daria. Mas no caso da irmã Inésia, o esposo dela, meu sogro, não era convertido, ela era convertida. Ele bebia, mas ela era santa. Ele fazia tudo errado, mas ela era santa. Ela orava por ele, ela trazia a roupa dele para a igreja, ela orava para Deus abençoar a vida dele. Você acha que Deus não daria a ceia para ela, Jesus? Você acha que Jesus olhou para ela assim: olha, irmã, tu não pode participar não, porque tu não quer mudar, tu está no pecado. Jesus conhece o coração dela. Jesus sabe que ela transformaria por tudo o seu marido. Ele é que não quer, ele é que está cego, mas ela está orando por ele. Irmãos, se ela não se alimentar, ela vai ter força para lutar pelo marido? Irmão, se ela não se alimentar com o pão, com o sangue do cordeiro, se Jesus não estiver com ela, ela vai conseguir converter o marido? Claro que não. Por isso que eu digo: há casos e há casos. Lá na igreja tudo é liberal, pode todo mundo. Não pode não, irmão.
filho? Por que tu não ensinou para ele? Por que tu deixou ele cair em tentação, em maldição? Cada caso é um caso, irmão. Se depende só de você, se você não se consertar, não participa. Agora, se tem outro, depende de terceiro, e você não está nem aí para converter aquela pessoa, não participa. Porque não depende de você, mas você também não está nem aí se esforçando para mudar a situação. Então não participa. Mas se você está nessa situação, você está lutando, você está orando, você está jejuando, você está pagando preço, você está querendo trazer aquela pessoa para a igreja, você quer sair do pecado, participa. Participa com fé, porque Jesus vai te alimentar. Jesus vai te fortalecer para você vencer essa batalha. Em nome de Jesus. Amém? Quem deve participar da ceia? Eu convido você agora a fechar os olhos e inclinar a tua cabeça. E debaixo disso que eu falei, você vai falar com Deus agora. Eu creio, irmãos, que todos que estão aqui são sábios. Eu não estou falando com tolo, eu não estou falando com gente que não tem raciocínio, não. Eu estou falando com pessoas inteligentes. Porque todo aquele que está na casa de Deus, sábio é. E eu creio que você entendeu quem deve e quem não deve participar da ceia. Faça agora um autoexame da sua vida. Fala com Deus. Diga: Deus, eu falhei. Deus, eu pequei. Eu estou no erro. Mas eu quero mudar. Eu quero mudar a minha vida. Eu não aceito viver dessa maneira. A partir de agora, já, eu vou mudar. Amanhã, já vou começar a tomar atitudes para sair dessa situação. E eu sei, irmão, e Jesus sabe, que muitas vezes é difícil. E sozinho nós não conseguimos. Tem que ter o Espírito Santo. Se você quer mudar de vida, participe da Santa Ceia. Se entrar um alcoólatra, um bêbado aqui na igreja, e ele ouvir essa palavra, e ele decidir, mesmo bêbado, decidir mudar de vida naquela hora, ele vem e toma ceia, e Deus muda a vida dele. Pastor, mas um bêbado, e daí, irmão? Se ele se arrepender, quem vai impedir ele? Eu vou impedir? Eu não posso impedir ele. Senhor Deus e Pai, a tua igreja está falando contigo. Muitos estão pedindo perdão pelas falhas, pecados e deslizes. Tu sabes o coração de cada um. E há aqueles que verdadeiramente estão se arrependendo. Que o Senhor perdoe agora as falhas e as fraquezas. Amém. É simples assim, pastor? É simples, com Deus é simples. Basta você estar com o teu coração puro, que com Deus é assim. Abre o teu coração e Deus te perdoa. Queria chamar os diáconos aqui à frente, os músicos que irão louvar. Glória a Jesus. 1 Coríntios capítulo 11, versículo 22, diz assim: pois eu recebi do Senhor o que também vos entreguei. O Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão. Pode tomar o pão. E tendo dado graças, o partiu e disse: esse é o meu corpo que é dado por vós. Façam isso em memória de mim. Da mesma forma, depois de cear, ele tomou o cálice. Pode pegar o cálice. E disse: esse é o cálice da nova aliança do meu sangue. Faça isso sempre em memória de mim. Amém? Até agora é suco e é pão. Mas nós vamos consagrar a Deus. E vai representar o corpo e o sangue de Cristo. Eu quero que a igreja estenda as mãos para cá agora.
e vamos consagrar. Deus amado e poderoso, consagramos esse pão, que a partir de agora simboliza o corpo do teu filho, que foi entregue na cruz do Calvário. Meu Deus, a partir de agora, isso é alimento para o Espírito. A tua igreja, ao participar do alimento, que ela venha a ser fortalecida. Deus, também ungimos agora e apresentamos a ti o suco da uva. E a partir de agora ele deixa de ser um simples suco e simboliza o sangue do Cordeiro, o sangue da nova aliança no teu nome. Amém. Amém, irmãos? Eu quero que você agora, com consciência, você ouviu a palavra, eu creio que você entendeu a palavra e você sabe quem deve e quem não deve participar. Os irmãos estarão distribuindo agora. Você pegue e segure nas tuas mãos para que participamos todos juntos. Em nome de Jesus, pode distribuir o corpo e o sangue de Cristo. Já nos preparou um manjar que nos comprou e agora nos convida a cear com celestial maná que de graça Deus te dá. Vem faminto, você que já pegou o corpo e o sangue, fecha os teus olhos. Fique com os olhos fechados. O Mestre chama, vem cear. Mesmo hoje tu te podes saciar. Poucos pães multiplicou, água em vinho transformou. Vem faminto a Jesus, vem cear. Discípulos a voltar, sem os peixes apanhar, mas Jesus os manda outra vez partir. Ao tornar a praia então, vem no fogo peixe e pão, e Jesus que os convida sem haver. Vem cear. Vem cear, o Mestre chama, vem cear. Mesmo hoje tu te podes saciar. Poucos pães multiplicou, água em vinho transformou. Vem faminto a Jesus, vem cear. Quem sedento se achar, venha Cristo sem tardar, pois o vinho sem mistura Ele dá. E também dá vida ao pão, que nos traz consolação. Eis que tudo preparado já está. Vem cear, o Mestre chama, vem cear. Mesmo hoje tu te podes saciar. Poucos pães multiplicou, água em vinho transformou. Vem faminto a Jesus, vem cear. Breve Cristo vai descer e a noiva receber seu lugar ao lado do Senhor Jesus. Quem a fome suportou e a sede já passou, Levante o corpo de Cristo. lá no céu irá cear em santa luz. Vem cear. Vem cear, o Mestre chama, vem
mesmo longe tu te podes saciar. Poucos pães multiplicou, água em vinho transformou, vem faminto a Jesus descerá. Glória a Deus. Com o corpo de Cristo levantado, você que irá participar da ceia, se coloque de pé em nome de Jesus. Paizinho amado e Deus querido, na mão dos teus filhos está o corpo do teu filho amado, entregue na cruz do Calvário para a nossa salvação. Quando a tua igreja participar do corpo de Cristo, que haja, Senhor, salvação, cura, libertação, fortalecimento, porque isso faz parte da profecia de Isaías. Algo poderoso dentro de vasos de barro. Que o Senhor possa, Pai, realizar uma grande obra, e que teus filhos venham estar fortes na hora da tribulação, na hora, Senhor, que chegarem os dias maus, que eles venham estar fortalecidos pelo teu alimento, que é o teu corpo. Participe com a alegria do corpo de Cristo. Levante o sangue de Cristo. O Senhor está na mão da tua igreja, o sangue da nova aliança. O Senhor instituiu a ceia, porque o Senhor sabia que nós precisaríamos. E aqui estamos, Deus, precisando de Ti. Quantas alianças foram quebradas nesse mês? Algumas foram enfraquecidas, outras permaneceram intactas. Que ao participarmos do sangue do Cordeiro, as quebradas venham ser refeitas, as enfraquecidas venham ser fortalecidas, e as que permaneceram firmes venham ser solidificadas, meu Deus. Amém, Jesus. Participe do sangue do Cordeiro. Convido você agora a falar com Deus, a orar, a pedir a direção. Faça um momento de oração e de adoração a Deus. Sonda-me, Senhor, e me conhece. Quebranta meu coração, transforma-me conforme a tua palavra e enche-me até que me se ache só ti, e então usa-me, usa-me como um varão que brilha
aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me, sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me e usa-me, sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me e usa-me, Senhor. Amém. Vamos aplaudir o nome de Jesus.